Considerações científicas sobre a redução populacional no Japão e seu desenvolvimento futuro. Situação atual da população do Japão. Nos últimos anos, a redução populacional no Japão tornou-se um grande problema. Desde o pico em 2010, a população japonesa tem diminuído continuamente. Em 2023, o número de nascimentos caiu para cerca de 370 mil, enquanto o número de óbitos atingiu um recorde histórico de aproximadamente 1,58 milhão. Além disso, de acordo com as previsões do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, a população atual de aproximadamente 120 milhões deve cair para 87 milhões até 2070. Para manter a população estável, é necessária uma taxa de fertilidade total de 2,1 filhos por mulher. Mas em 2023, a taxa de natalidade do Japão foi de apenas 1,2, um valor significativamente abaixo do necessário. O envelhecimento populacional também está avançando rapidamente. Atualmente, cerca de 30% da população tem 65 anos ou mais, e essa proporção deve aumentar para 40% até 2070. Qual é a população ideal para o Japão? Considerando a área total do país e a área realmente habitável, a população ideal do Japão pode ser estimada em aproximadamente 40 milhões de pessoas. Se olharmos para a história, antes do início da Grande Guerra Asiática, Segunda Guerra Mundial no Pacífico, a população do Japão era de cerca de 70 milhões. Na época, levando em consideração os desafios da guerra e da produção de alimentos, esse número foi considerado adequado. Antes disso, no período Edo, 1603 a 1868, a população oscilava entre 30 e 40 milhões. Restrições na produção de alimentos e nas condições sanitárias impediram um crescimento populacional além desse nível. No Japão moderno, a produção de alimentos e a higiene melhoraram significativamente. Portanto, a população provavelmente não cairá tanto quanto na era Edo. No entanto, levando em conta a área do país e a quantidade de terras habitáveis, ao calcular a densidade populacional ideal, chegamos a um número de cerca de 40 milhões de habitantes. Isso significa que os atuais 120 milhões de habitantes podem ser um número excessivo para a capacidade do país. Por que a população do Japão cresceu para 120 milhões, em vez de permanecer nos 40 milhões ideais? Isso pode ser explicado por mecanismos biológicos que regulam a população. Todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, aumentam naturalmente suas taxas de reprodução quando o número de indivíduos começa a diminuir. Isso significa que existe um instinto biológico que ajusta a população de acordo com o ambiente. No Japão, por exemplo, cerca de 3,1 milhões de pessoas morreram durante a Grande Guerra do Leste Asiático. Em tempos de guerra, quando pessoas próximas morrem continuamente, há uma reação social para repor a próxima geração, levando a picos de aumento populacional no pós-guerra. Esse fenômeno de crescimento e declínio da população é particularmente visível em países asiáticos, em comparação com a Europa e a Índia. No entanto, em sociedades modernas e seguras, onde não há guerras ou crises severas, as pessoas não sentem instintivamente a necessidade de ter filhos. Como resultado, há uma tendência natural à queda da natalidade. Isso pode ser visto no Japão, onde o desejo de casamento e a necessidade de ter filhos estão diminuindo, resultando em uma taxa de natalidade em declínio. Esse fenômeno pode ser observado em quase todos os países, especialmente nas nações desenvolvidas. Mesmo o Brasil já começou a enfrentar uma redução populacional. Se considerarmos a área do Brasil e a área habitável real, a população ideal em 2024 provavelmente será menor do que os atuais 202,5 milhões de habitantes. O declínio populacional é um processo natural e biológico. Essa redução populacional não é um problema anormal, mas sim um processo biológico e sociológico natural. No entanto, no Japão, o governo tem incentivado rapidamente a imigração devido à escassez de mão de obra, especialmente em setores como alimentação e pequenas e médias empresas. Contudo, a evolução tecnológica pode resolver essa escassez de trabalhadores. Estima-se que, até 2032, a inteligência artificial superará a capacidade cognitiva humana. Com os avanços da IA e das tecnologias da informação, muitas tarefas manuais serão automatizadas, reduzindo a necessidade de trabalhadores humanos. Além disso, a aceitação de imigrantes deve ser feita com cautela. Por exemplo, na Suécia, uma grande aceitação de imigrantes levou a um aumento nas taxas de criminalidade e instabilidade social. Esse problema não é causado pelos imigrantes em si.
mas sim pela dificuldade de coexistência entre diferentes culturas e civilizações. Se o Japão aceitar imigrantes sem um plano cuidadoso, problemas semelhantes podem ocorrer. Outro avanço tecnológico importante é o computador quântico. Atualmente, nos Estados Unidos, já foi desenvolvido um computador quântico capaz de realizar cálculos que levariam 10 e 25 horas em apenas 5 minutos. Com essa revolução tecnológica, tarefas complexas serão resolvidas instantaneamente, eliminando a escassez de trabalhadores e permitindo que 40 milhões de habitantes sejam mais do que suficientes para sustentar o país. Atualmente, a escassez de trabalhadores é um fato, mas essa situação é temporária e deve ser resolvida conforme IA e TI forem mais amplamente aplicadas na sociedade. As políticas de aumento da população são necessárias? Atualmente, muitas políticas para incentivar o crescimento populacional estão sendo implementadas no Japão. No entanto, como mencionado anteriormente, o declínio populacional é um processo natural e biológico. Portanto, há limites para o quão eficazes essas políticas podem ser. Além disso, a escassez de trabalhadores será resolvida com o avanço da IA e das tecnologias da informação, eliminando a necessidade de um aumento populacional para suprir a mão de obra. Conclusão 1. A redução populacional no Japão não é um fenômeno anormal, mas sim um processo natural. 2. Os atuais 120 milhões de habitantes podem ser um número excessivo para a capacidade do país. 3. A baixa taxa de natalidade é biologicamente natural e não há necessidade de forçar um aumento populacional. 4. O avanço da IA e das tecnologias da informação pode resolver a escassez de mão de obra. 5. As políticas de imigração devem ser tratadas com cautela, pois uma aceitação descontrolada pode gerar problemas sociais. O mais importante é entender a relação entre taxa de natalidade, tecnologia e população ideal de forma científica e biológica. Devemos planejar a sociedade não com medidas de curto prazo, mas com uma visão de longo prazo. Muito obrigado.